Hoje vamos conversar sobre um fundo imobiliário base 10 de tijolo bastante conhecido e admirado, querido pelos investidores, que é o GGRC11. É o primeiro vídeo dele aqui no canal, então se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Anderson Ferreira e fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu vou te apresentar o GGRC11, a sua estratégia de investimento, os seus riscos e, claro, vamos fazer uma análise da sua carteira de inquilinos, vamos fazer uma análise do seu portfólio de imóveis e descobrir por que esse fundo imobiliário, apesar de ser um fundo imobiliário de tijolo, apresenta um dividend yield acima dos seus pares de mercado. Então, sem mais enrolação, vamos então conhecer o GGRC11. Esse é um fundo imobiliário que possui em seu portfólio imóveis de logística e também imóveis do tipo industrial. Hoje a carteira do fundo é composta por 37 ativos imobiliários, então, em termos de diversificação de imóveis, é um fundo imobiliário já bem diversificado. O fundo possui mais de 739 mil metros quadrados de área bruta locável e os seus contratos de locação possuem um prazo médio contratual de vencimento em torno de 5 anos. Beleza? E quais são os destaques do GGRC11? Esse é um fundo imobiliário que possui um patrimônio líquido de 2,3 bi, então é um fundo já bastante grande, é um fundo bem relevante já, e tem um valor de mercado de 2,1 bi, ou seja, a sua cota patrimonial é de 11,19, mas no mercado o fundo está sendo negociado a 9,93, ou seja, é um fundo imobiliário que negocia com desconto de 11% em relação ao seu valor patrimonial. Esse fundo imobiliário, ao longo dos últimos 12 meses, entregou um dividend yield de 11%, 11,8%, e possui uma liquidez diária bem alta, né? A liquidez diária já superior a 9 milhões de reais. O fundo recentemente encerrou a sua 10ª emissão de cotas, então realmente conseguiu melhorar o seu portfólio com o encerramento da última oferta. Então o fundo conseguiu aumentar o seu patrimônio líquido de 1,6 bi para 2,4 bi. Também com essa captação, o fundo conseguiu reduzir a sua alavancagem de 13,58% para 10,10%. É um fundo que conseguiu diluir a participação do maior inquilino nas receitas geradas pelo fundo imobiliário. Então, o maior inquilino do fundo hoje representa apenas 11,88% das receitas imobiliárias do fundo. Aumentou o número de inquilinos, então o fundo tinha 40 inquilinos no seu portfólio e hoje o fundo possui 45 inquilinos, e em termos de imóveis, o fundo antes da 10ª emissão possuía 33 imóveis e agora possui 36 imóveis mais um terreno. Então, é um fundo imobiliário que hoje apresenta um número relevante de cotistas, já tem um patrimônio líquido relevante e, além disso, é um fundo imobiliário que também, podemos dizer, já possui um portfólio de imóveis relevante. Em termos de geração de receita, no mês de novembro de 2025, o fundo gerou 22 milhões de reais de receita, quase 23 milhões de reais, então gerou 22,9 milhões de reais, dos quais 21,1 milhões foram receitas de locação e 1,5 milhões foram receitas de rendimentos de outros fundos imobiliários. Em termos de despesas, as despesas do fundo imobiliário foi de 4,2 milhões de reais, o que representa 18% em relação a geração de receitas. Vale destacar que quase metade dessas despesas são despesas financeiras, ou seja, são despesas atreladas ao passivo financeiro que o fundo tem em função das aquisições de imóveis. Vale destacar que fundos imobiliários que possuem despesas financeiras na sua composição de resultado, ou seja, possuem alavancagem, são fundos imobiliários que têm um nível de despesa maior em relação à geração de receitas. Você tem, por exemplo, fundos imobiliários que têm um nível de despesa de 12%, 13%, como é, por exemplo, o caso do Pátria Malls. Então, apesar de ser um fundo imobiliário que tem alavancagem, é um fundo imobiliário que consegue manter suas despesas bem controladas, mas é mais exceção, pois esses fundos imobiliários que possuem alavancagem, esse nível de despesa normalmente varia entre 15%, 22%, 23%. Então, é um fundo imobiliário que tem alavancagem, mas está dentro da média do mercado. Isso tem que ser dito, beleza? De qualquer forma, é um ponto que o investidor ele deve continuar analisando em relação ao GGRC ao longo do tempo.
Outro destaque que a gente consegue perceber analisando a composição de receitas desse fundo imobiliário ou a sua demonstração de resultado é que ao longo dos últimos 4 meses você pode ver que é um fundo imobiliário que gerou um resultado caixa menor do que o valor que ele distribuiu aos seus cotistas. Então, o fundo ele vem distribuindo 10 centavos por cota ao longo dos últimos meses. Então, veja que desde o mês 10 de 2024 é um fundo imobiliário que entrega 10 centavos por cota. Mas veja que nos últimos meses o resultado que o fundo gera é inferior aos 10 centavos. Pô, Anderson, mas essa distribuição de 10 centavos por cota, ela é sustentável ao longo dos próximos períodos? Vai depender do desempenho do fundo, mas tem alguns fatores que devemos considerar aqui. Primeiro, o fundo hoje ele já tem um nível de geração de receita que permite ele apurar um resultado caixa que fica ali entre 8 e 9 centavos. Então, este é o primeiro ponto. O segundo fator que você tem que levar em consideração aqui é que uma parte dessas despesas financeiras que o fundo possui estão atreladas ao CDI. E estamos em um período em que o CDI, em que a taxa de juros, de uma maneira em geral, está bem elevada. E a expectativa é que nos próximos anos a taxa de juros ela diminua, ou seja, o CDI ele diminua, o que pode fazer com que a pressão das despesas financeiras sobre a geração de receitas seja menor. Então, isso também pode contribuir para uma pequena elevação na geração de resultado caixa desse fundo imobiliário. E o terceiro ponto que você tem que levar em consideração é que o fundo imobiliário GGRC11 realizou algumas vendas agora no mês de dezembro de 2025 e irá receber valores parcelados ao longo de 58 meses, além de receber parcelas intermediárias semestrais. Então, considerando a confluência desses três fatores, é provável que essa distribuição ela fique entre 9 e 10 centavos por cota ao longo dos próximos períodos, beleza? Então, essa é a minha visão sobre a questão da manutenção ou não desses 10 centavos por cota. E aqui, um ponto interessante de se analisar é que esse fundo imobiliário ele tem conseguido aumentar de forma satisfatória a sua distribuição de dividendos ao longo do tempo. Então, veja que é um fundo imobiliário que em 2019, 2020 entregava ali entre 7 e 6 centavos por cota e o fundo, né, vem gradualmente conseguindo aumentar essa distribuição de dividendos. Então, é um fundo imobiliário que, em termos históricos, né, tem conseguido fazer um bom trabalho, tem conseguido gerar valor aos seus cotistas. Veja também que é um fundo imobiliário que tem um histórico de dividend yield elevado. Então, veja que, por ser um fundo de tijolo, ele tem um dividend yield ali que fica variando entre 10% e 12%, a depender do momento do mercado, o que é um dividend yield acima da média em relação aos fundos imobiliários de tijolo. E já já chegaremos a esses pontos, beleza? Bom, em termos de performance histórica, você pode ver que é um fundo imobiliário que não deixa a desejar. Então, ele consegue bater com folga ali o IMAB, o IMAB5, consegue bater com folga até mesmo o IFIX. Então, em termos de rentabilidade, é um fundo imobiliário que tem gerado valor aos seus cotistas ao longo do tempo, beleza? É um fundo imobiliário que também tem conseguido aumentar o seu volume médio de negociação. E aqui eu quero começar a entrar nos pontos de por que esse fundo imobiliário ele tem um dividend yield maior em relação aos pares de mercado. Conforme você pode ver, ao longo dos últimos meses, principalmente durante o segundo semestre de 2025, a liquidez diária do fundo ela aumentou bastante. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o fundo ele cresceu durante 2025, ele fez várias aquisições durante o ano de 2025. E isso é bom porque o gestor ele conseguiu colocar novos imóveis para dentro do portfólio do fundo e não só isso, ele conseguiu também diversificar a sua receita por inquilino e também diminuir a dependência de imóveis do tipo industrial. Então, isso como um todo melhora o portfólio do fundo. Só que várias dessas aquisições foram realizadas mediante compensação de cotas. O que isso quer dizer? Simples. Imagine só, né? Você tem um imóvel aí, um imóvel super bacana,
e você quer vender esse imóvel. O GGRC faz a seguinte proposta para você: ó, eu compro esse imóvel de você, só que eu não vou pagar em dinheiro, eu pago em cotas do GGRC. E você fala, tudo bem, então você vende o imóvel para o GGRC e ao invés de receber dinheiro, você recebe cotas do GGRC. Então, isso é que é você realizar a compra de imóveis mediante compensação de cotas. E o GGRC utilizou ao longo de 2025 essa estratégia para fazer algumas compras. Então, é natural que os vendedores dos imóveis comecem a fazer a venda dessas cotas ao longo do tempo. E isso fez com que a liquidez diária desse fundo imobiliário aumentasse bastante ao longo do segundo semestre de 2025. Então, esse é um dos fatores que explica por que esse fundo imobiliário possui um dividend yield acima dos pares de mercado, ou seja, tem vários investidores institucionais realizando a venda de cotas. Então, essa pressão vendedora faz com que realmente esse fundo imobiliário, como ele tem conseguido manter a sua distribuição de dividendos e o preço dessa cota continua pressionado, aumente, né, o seu dividend yield. Então, esse é o primeiro fato que explica aí por que o dividend yield do GGRC está em um patamar maior do que os pares de mercado, beleza? Em termos de passivo, você pode ver que o passivo do fundo hoje é composto por 275 milhões em crise, então o fundo tem isso a pagar ao longo dos próximos períodos e também possui obrigações no valor de 51 milhões de reais. Em relação aos CRIs, você pode ver que são CRIs que, em sua grande maioria, possuem uma taxa elevada. Então, IPCA mais 9,5, IPCA mais 9. Você pode ver até mesmo que tem CRI que está atrelado a 100% do CDI. E considerando que o CDI está ali próximo de 14,9% ao ano, as despesas financeiras acabam ficando alta. Mas, em termos de estrutura de capital, é um fundo que hoje está bem tranquilo. Então, o fundo tem posições em fundos imobiliários e também em outras aplicações financeiras. Então, apesar desses CRIs possuírem taxas elevadas, o fundo hoje possui uma estrutura de capital que comporta o pagamento dessa dívida de forma saudável ao longo dos próximos períodos. Isso fica visível quando você analisa o fluxo de amortização do fundo imobiliário. Então, você pode ver que em 2026 o fundo vai amortizar 37,3 milhões, em 2027 60 milhões e em 2028 mais 37 milhões de reais. E quando você analisa o caixa do fundo hoje, você pode ver aí que o fundo ele tem em outras aplicações ali 139 milhões de reais. Então está com a estrutura de capital bem tranquila, bem saudável para os próximos períodos. Em termos de inquilino, você pode ver que o fundo tem uma boa distribuição de receita por inquilino. Marquei um X na Convolam porque o fundo ele realizou a venda desse ativo recentemente. O fundo conseguiu vender o ativo por 94,9 milhões de reais. A título de sinal, o fundo irá receber aproximadamente 3% desse valor em parcelas em janeiro, fevereiro e março de 2026. E a partir de abril, o fundo vai receber 58 parcelas mensais de 730 mil, além de 11 parcelas intermediárias a partir de junho de 2026. Então, a partir do próximo relatório, provavelmente esse inquilino deve sair aqui do rol de inquilinos do GGRC11. Mas, mesmo assim, o fundo tem uma boa distribuição de receitas por inquilino. Ponto de atenção é aqui, eu acho que o perigo maior já passou, mas Americanas, né, tem aí quase 11% das receitas desse fundo imobiliário. Americanas que já deu dor de cabeça para alguns fundos imobiliários, vídeo, por exemplo, o LVBI. Mas o risco do fundo hoje, em termos de inquilino, está muito bem controlado. Então, você pode ver aí que a distribuição de receitas está muito bem diversificada. Em termos de portfólio, o fundo tem hoje 67% do seu patrimônio alocado em ativos do tipo logístico, 17,25% ativos do tipo industrial e 15% do tipo híbrido. E o risco desse fundo imobiliário está justamente aqui em ativos do tipo industrial, conforme veremos a seguir. Em termos de vacância, o fundo hoje possui uma vacância controlada, 4%, que é normal para fundos do tipo logístico, nada fora do comum aqui. Você pode ver que boa parte dos contratos de locação são contratos do tipo atípico, mas boa parte desses contratos já estão próximos do vencimento. Por isso, o prazo médio de vencimento contratual do fundo está ali próximo de 5 anos, beleza?
Outro ponto de destaque aqui é a evolução do aluguel do portfólio do fundo, que lá em novembro de 2024 era de R$19,94 e hoje R$28,65. Então, é um aumento significativo em um espaço curto de tempo. Isso mostra o trabalho que as agros vêm fazendo nesse fundo imobiliário. E aqui alguns pontos de atenção. Então, você pode ver que temos vários imóveis, né, com contratos de locação vencendo em 2027, julho de 27, agosto de 27, setembro de 27. Você tem outros imóveis aqui em dezembro de 27. Então, é um fundo que tem alguns contratos de locação aí próximo do seu vencimento. Isso é um ponto de atenção. Então, 23% das receitas do fundo imobiliário têm os seus contratos de locação vencendo em 2027 e 48% vão vencer depois de 2030. Mas de qualquer forma, tem alguns contratos de locação aí que já estão. Mas de qualquer forma, tem alguns contratos de locação aí que estão bem próximos do vencimento. Mas os pontos de atenção mesmo que temos de ficar de olho aqui é justamente esses imóveis, né, que estão em regiões mais afastadas e que estão com um contrato de locação próximo do vencimento, como é, por exemplo, o caso daqueles imóveis locados para Moinho Iguaçu. E ao analisarmos, então, os imóveis que o fundo possui, as localizações desses imóveis, os vencimentos dos contratos, as características de alguns desses imóveis, você descobre por que é um fundo imobiliário que tem um nível de dividend yield maior do que os pares de mercado. Por quê? Porque é um fundo imobiliário que apresenta um nível de risco maior. Então, você vê que o fundo possui em seu portfólio imóveis específicos em regiões mais afastadas e alguns contratos já bem próximo do vencimento. E, querendo ou não, isso acaba influenciando o preço do ativo no mercado. Então, esse é um outro fator que ajuda a explicar por que aquele dividend yield é superior aos pares de mercado. Então, você acaba aí tendo a confluência de fatores, né, que é a pressão vendedora. Você viu que a liquidez desse fundo subiu bastante, principalmente no segundo semestre de 2025. Você tem alguns contratos próximo do vencimento, você tem imóveis em regiões um pouco mais afastadas e você também possui ali alguns imóveis que são bem específicos. Então, tudo isso ajuda a explicar por que é um fundo imobiliário, apesar de ser um fundo de tijolo, tem esse nível de dividend yield maior do que os pares de mercado, beleza? Então, esses são os principais pontos que explicam por que esse fundo imobiliário ele possui esse dividend yield elevado, beleza? Bom, e aí, Anderson, é um bom fundo imobiliário? Não é um bom fundo imobiliário? O que você acha, né, do GGRC11? Para mim, o principal trunfo desse fundo imobiliário é a sua gestão. A Zagros assumiu esse fundo imobiliário há 4 anos e desde então ela transformou o fundo imobiliário. Esse era um fundo imobiliário que era muito dependente de imóveis do tipo industrial e hoje você pode ver que os imóveis do tipo industrial e também os imóveis do tipo híbrido representam ali uma parcela menor do portfólio do fundo. Então, é um fundo que ele não só conseguiu aumentar o número de imóveis, mas ele conseguiu diminuir o risco. Então, é um fundo que hoje tem boa parte dos seus ativos do tipo logístico. Então, o fundo ele diminuiu bastante o seu risco. E analisando tudo isso, a gente tem que parabenizar a gestão das agros. E, além disso, o gestor das agros como um todo, ele é um cara que busca escutar os cotistas, é um cara que é transparente. As agros, de uma maneira em geral, têm um nível de transparência bem grande em relação às suas tomadas de decisões. Então, o principal trunfo desse fundo imobiliário hoje é a gestão e eu acredito que a gestão deve continuar fazendo um bom trabalho ao longo dos próximos anos. E as últimas vendas realizadas pelo gestor mostram que, de fato, ele está alinhado ali com o interesse dos cotistas, procurando mitigar o risco do fundo imobiliário e, ao mesmo tempo, conseguir gerar valor para o seu cotista ao longo do tempo. E ele fez isso, por exemplo, com a venda do imóvel Convolan, que é um imóvel do tipo industrial, que é mais específico, mais formatado para o inquilino. E com a saída desse imóvel do portfólio do fundo, além de gerar ganho de capital, o gestor ele consegue melhorar o perfil do GGRC como um todo. Então, isso tem que ficar claro. Então, essas tomadas de decisões mostram ali que, de fato, o gestor ele procura trabalhar em prol do cotista.
Além disso, o fundo também realizou a venda de um imóvel vago. Então, veja, o fundo conseguiu tirar do portfólio um imóvel mais específico, realizou a venda de um imóvel que estava vago. Então, isso acaba diminuindo a vacância do fundo todo. Então, são movimentos como este que mostra o trabalho que é feito pela gestão. No caso do imóvel Campinas, que atualmente está vago, vale destacar que o fundo, apesar de ter conseguido fazer a venda desse imóvel, ele vai continuar exposto ao imóvel de forma indireta, porque apesar do fundo conseguir vender esse imóvel por 77 milhões de reais, 57 milhões serão recebidos mediante cotas de outro fundo imobiliário. Então, o fundo vendeu esse imóvel, mas vai receber em troca cotas e não dinheiro. Então, vai gerar, sim, algum tipo de ganho de capital ali para o fundo imobiliário, mas boa parte vai ser recebida em cotas de um outro fundo que tem uma liquidez diária muito baixa. Então, o VVRI tem uma liquidez diária muito baixa, então você pode ver que não chega nem a 100 mil reais, pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo. E é um fundo que tem um portfólio de imóveis bem limitado, então só possui ali 3 imóveis no seu portfólio. Então, é um fundo imobiliário que tem uma carteira de imóveis bem limitada, tem uma liquidez diária baixa, tem um baixo número de cotistas e é um fundo imobiliário que tem um nível de vacância ali mais alta. E além disso, você pode ver que tem um histórico ali errático, né, de distribuição de dividendos. Então, apesar de se desfazer do imóvel atualmente vago, o gestor vai ficar com cotas de um fundo imobiliário aí que tem um portfólio limitado, tem um baixo número de investidores, tem uma liquidez diária, né, baixa e, além disso, tem uma distribuição de dividendos bem errática, né? Vamos, então, ver como que o fundo vai se planejar para se desfazer dessas cotas ao longo do tempo, visto que 57 milhões de reais para uma liquidez diária ali que beira 100 mil reais por dia, até o gestor conseguir se desfazer totalmente dessa posição, e vai um bom tempo. Então vamos ver, né, como que o gestor vai fazer aí para se desfazer dessa posição futuramente. E vamos ver, né, se esse fundo imobiliário ele consegue ali manter essa distribuição de dividendos, visto que está colocando para dentro do seu portfólio, né, um imóvel vago. Então, são pontos de atenção aí a se olhar. Então, no caso do imóvel Campinas aí, você tem a notícia boa, que é se desfazer do imóvel vago, e a notícia ruim, né? Você permanece indiretamente exposto a esse imóvel, e não só isso, né? Além de continuar exposto ao imóvel, você ainda tem em mãos agora, né, cotas de um fundo imobiliário que tem uma distribuição errática aí de dividendos, tem uma liquidez diária baixa e você tem um valor relevante aí para vender, né, dessas cotas. Então vamos ver como que o gestor vai trabalhar em relação ao VVRI, beleza? Uma outra coisa que talvez o gestor pode realizar também é, de alguma forma, ter influência sobre o fundo imobiliário VVRI. Por quê? Veja que o valor patrimonial do fundo hoje é de 71 milhões de reais e só de cotas o GGRC vai receber 57 milhões de reais. Então pode ser que o fundo também, né, consiga influenciar esse VVRI de alguma forma. Então, assim, tem alguns caminhos que a gestão pode adotar. Então, pode acelerar o processo de venda de cotas, aumentar a liquidez desse fundo no mercado, ou até mesmo pode influenciar as tomadas de decisões desse fundo. Enfim, a gestão ela tem várias estratégias que podem ser adotadas em relação ao VVRI 11, beleza? E para encerrarmos esses comentários sobre a gestão realizada pelas Agros, é importante destacarmos essa última transação, que na minha visão não é a melhor transação que a gestão das Agros já fez. Ao longo dos últimos anos, o gestor tomou várias decisões acertadas e decisões que contribuíram significativamente para a melhora do fundo imobiliário como um todo. Mas essa transação em específica, recebendo cotas do VVRI, na minha visão, não é a transação nas melhores condições possíveis, porque é um fundo imobiliário que tem um portfólio limitado, tem uma vacância alta, agora vai colocar para dentro do portfólio mais um imóvel vago e, além disso, você pode ver que é um fundo imobiliário que tem uma distribuição de dividendos ali errática. E o GGRC vai receber cotas desse fundo imobiliário que, na minha visão, analisando o VVRI, não é um bom fundo imobiliário para você se ter na carteira. Só que fundos imobiliários de gestão ativa, como é, por exemplo, o caso do GGRC, nem sempre vai realizar uma transação nas melhores condições possíveis. Então, essa transação aqui, provavelmente,
irá gerar algum tipo de desconforto em alguns dos seus cotistas. Só que o fato dessa transação não ser a melhor possível, na minha visão, não apaga todo o trabalho que a equipe das Agros realizou ao longo dos últimos anos. Então, isso tem que ficar claro. São esses os pontos que você tem que pesar. Pô, a maioria das decisões geram valor ou não gera valor? No caso das Agros, até hoje, a maioria das decisões geraram valor. Então, esse é um outro ponto que eu queria deixar claro aqui. Chegamos então à última pergunta desse vídeo: vale ou não vale a pena investir no GGRC? E aqui eu vou dar a minha opinião pessoal, que não necessariamente é a mesma opinião que você tem sobre esse fundo imobiliário. Levando em consideração o vencimento dos contratos, de alguns dos contratos desse fundo imobiliário, levando em consideração a característica de alguns imóveis, a localização de alguns imóveis, é um fundo imobiliário que eu não tenho na carteira hoje, porque eu vejo outros 2, 3 fundos imobiliários de logística que estão à frente do GGRC, em termos de localização dos imóveis, em termos de portfólio de inquilinos. Então, quando eu coloco tudo isso na mesa, quando eu coloco tudo isso no papel, eu vejo, por exemplo, o HGLG, o BTLG e até mesmo o Bresco ali, ligeiramente à frente do GGRC11. Por isso eu não tenho esse fundo imobiliário na carteira hoje. Mas é um fundo imobiliário que, na minha visão, vale sim a pena o acompanhamento, porque se o critério fosse apenas gestão, com certeza o GGRC estaria aprovado, pois, na minha visão, tem uma das melhores gestões ao longo dos últimos anos. 2025 exemplifica muito isso. Só que não é apenas a gestão que eu levo em consideração na hora de analisar um fundo imobiliário. Então, não tenho o GGRC na carteira hoje, por tudo que eu já falei aqui, mas é um fundo imobiliário que merece sim o acompanhamento ao longo dos próximos anos, porque é um fundo que melhorou bastante o seu perfil e eu acredito que essa gestão já elevou o fundo de patamar. E acredito que esse fundo imobiliário deve atingir um patamar melhor ainda. E quando o GGRC atingir novos patamares ali de qualidade, de portfólio, de inquilinos, pode ser um fundo imobiliário que eu venha a ter na carteira. Mas hoje, por enquanto, eu não tenho. Essa é a minha visão sobre o GGRC11. E eu quero saber de você. Você tem o GGRC na carteira? Deixa aí nos comentários. Inclusive, se você quer ver a análise de algum fundo imobiliário, mande as suas sugestões nos comentários que irei analisar o fundo imobiliário sugerido por você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um forte abraço e até o próximo vídeo.